E eu passando aqui só pra pedir o teu like e inscrição pra mais vídeos, então fiquem com o recap. Esse daqui é o nosso protagonista de hoje, o Fudo, e essa é a sua waifu, a Dizumi. Agora vemos esse lindo casal em um cenário bonito, onde estão curtindo um momento de qualidade juntos. Mas enquanto isso, o pau tá torando. Vemos um grupo de pessoas de trajes coloridos, ao que parece são os Power Rangers do Japão. E do outro lado vemos os vilões vestidos de preto, eles estavam numa luta muito intensa, mas continuando para o casal. Ao que parece esse casal ainda é bem novinho, aí o cara queria levar um pouco as coisas, então ele sugere que o próximo passo na relação deles seja dar as mãos. Só foi ouvir e a Dizumi já ficou cheia de vergonha, mas mesmo assim eles tentam fazer isso, e quando estavam prestes a fazer isso, aparece um cara do nada perguntando se o Fudo tá de bem, mas do nada a mina mete a porrada no seu próprio namorado. Então, deixa eu explicar o que está rolando. Existe um grupo de heróis conhecidos como os 5 Gelatos, que é tipo os Power Rangers, e o líder desse grupo é nosso prota Fudo. A namorada dele é a Dizumi, a líder da organização Gekko, que basicamente é uma liga de vilões. Então é exatamente o que vocês pensaram, um relacionamento proibido. Algumas semanas atrás, numa reunião de heróis, somos apresentados aos membros, a Yato, o Gelato Azul, que tem o poder do refrigerante, a Misaki, a Gelato Amarela, com o poder do limão, Aru, a Gelato Rosa, com o poder do amor, e por último Daigo, o Gelato Verde, com o poder do pistache, e juntos formam o grupo Gelato 5. Na reunião estavam discutindo sobre Dizumi, a gerente-chefe dos vilões. Nesse momento, soa um alarme avisando o ataque dos vilões. Os dois grupos se encontram para mais uma batalha. Os outros enfrentam o urso e os capangas, e o Fudo enfrenta Dizumi. A luta entre esses dois estava tão equilibrada que não terminava, mas acabou quando o urso ficou ferido. E antes de ir embora, Dizumi diz ao Fudo que é a primeira vez que alguém está à altura dela em uma luta, chamando isso de destino. Foi só o cara ouvir isso dela que já ficou todo corado. Depois da batalha, vemos o cara malhando quando aparece o chefe do grupo Gelato, o professor. Ele pensa que Fudo está treinando para ser um bom herói e pergunta por que tanto esforço. Fudo responde que tem algo na mente que não consegue tirar, e o professor acha que é sobre justiça e paz mundial. Mas não, Fudo está pensando na garota que ama. E o professor dá um conselho: ser herói não significa que não pode se apaixonar. Na verdade, o professor é até aliviado porque pensou que ele só pensa em paz mundial. E ainda diz que é uma ordem se declarar para a garota. Resumindo a história, ele é o culpado dessa relação. Fudo marca um encontro com Dizumi a sós. Ela pensa que é para terminarem a batalha aí mesmo, mas do nada ele diz que a ama em voz alta. Dizumi fica chocada, dizendo que são inimigos. Mas Fudo não se importa e tem o apoio do líder. Dizumi acha que é uma armadilha, pois não tem experiência em amor e começa a atacá-lo. Durante essa luta Fudo diz que ela não é uma besta, mas uma garota real. E aí ele fica destacando os pontos positivos que viu nela, deixando ela surpresa de como o cara se dedicou para conhecer ela. Ele pergunta se ela quer ser sua namorada, e depois de pensar um pouco, Dizumi tira a máscara e diz que será um prazer. Atualmente, o casal continua curtindo momentos juntos, comentando que não podem tornar a relação pública pois traria muitos problemas. Dizumi diz que gostaria de viver num mundo onde eles não precisassem esconder o amor. Fudo fica ainda mais feliz e quer dar um abraço nela, mas um dos membros do grupo aparece e começa a ação novamente, mas no final tudo fica bem entre eles. Depois de um tempo, os heróis e os vilões se enfrentam novamente. Assim como Fudo e Dizumi, eles meio que simulam uma luta épica em frente às câmeras, e depois se afastam da imprensa para lutar em um lugar mais reservado. E já sabemos que tipo de luta é essa. Dizumi está um pouco distante de Fudo porque está muito nervosa. Ele se aproxima mas ela o rejeita deixando-o triste. Mas Dizumi explica que não é bem assim. Ela está se mexendo tanto e lutando que deve estar com um cheiro de suor, e não quer que ele sinta isso. Ele diz que não se importa com isso e só quer estar com ela fazendo Dizumi corar. Ele começa a tirar várias fotos dela porque ela fica linda e brava ao mesmo tempo, mas ela também pega seu telefone, querendo uma foto dos dois, mas são interrompidos por Misaki, então a Dizumi teve que fingir rapidamente que foi derrotado por ele. Antes de ir embora, Misaki avisa ele que a imprensa está esperando por ele para uma entrevista, e na entrevista, perguntam sobre a vilã que ele enfrentou, e ele responde que não há outra como ela, fazendo ela corar ao ouvir isso.
Após várias perguntas fazem uma interessante, perguntam se ele tem namorada. Ele quer responder que sim, mas não pode. Aí a Misaki intervém tirando sarro dele, dizendo que é impossível ele ter uma waifu, mas que seria bom para ele ter. Ela fala que aceita inscrições de qualquer garota interessada nele. Depois disso o casal se reúne novamente, mas Jizumi está brava pensando que será trocada. Ele diz que ela é única para ele e que faria qualquer coisa por ela. Ela fala que se isso for verdade, eles deveriam ter um encontro de verdade, pois ela sempre quis um encontro real com seu namorado. Ele concorda e marca para o dia seguinte, deixando ela muito feliz. E sozinho, ele se pergunta o que é que se faz num encontro. Então em casa começa a pesquisar no Google. Misaki aparece um pouco bêbada, explicando a importância de um encontro. Ambos devem escolher um lugar que gostem, e disso ele só consegue pensar em uma ideia. No dia seguinte eles se reúnem, e ele para a menina que tem um encontro planejado. Primeiro vão para a academia. O cara simplesmente mandou ver na academia com a mina, fazendo todos os caras olhando o casal maromba. E para piorar, depois disso ele leva a mina para correr, e na hora de comer, ele dá uma barra de proteína para ela. Depois de tudo isso, Jizumi parece um pouco insatisfeita e fala que volta já, pois precisa fazer algo antes. Enquanto espera, recebe uma ligação da Misaki, que explica as regras para um encontro de verdade, confessando que estava bêbada antes. Assim que ela começa a explicar tudo certinho, o cara percebe que fez completamente o oposto, e percebe que estragou tudo, e teme que Jizumi não volte mais. Desesperado, sai para procurá-la, mas não a encontra em lugar nenhum. Quando está prestes a desistir, ela aparece explicando que foi comprar bebidas, só que demorou muito por causa da fila. Ele conta o que aconteceu, e a Jizumi começa a rir dele, dizendo que o importante é que ele se preocupou com o encontro. Para ela, sair com ele já é suficiente. O encontro desse lindo casal é interrompido por uma ligação de emergência. Eles se despedem e se encontram novamente em um enfrentamento, ainda encantados pelo que aconteceu antes. Uma semana depois, ficamos sabendo que a organização de vilões Gekko não causa problemas há mais de 2 semanas, o que é ótimo. Porém o prota está frustrado porque não vê sua namorada há 2 semanas, e isso faz ele pensar nela o dia todo, mas de repente, soa um alarme. A Gekko está criando uma nova arma, e um dos gelatos terá que enfrentá-los para destruí-la, só que tem que ser infiltrado. Fudo se oferece para a missão, e a Misaki e o professor ficam admirando a bravura e coragem do cara, mas na verdade, ele está feliz porque verá sua mina depois de tanto tempo. Na organização de Gekko, Jizumi está triste porque não vê o Fudo há tempos. Ela pergunta aos outros quando será o próximo confronto, mas ninguém sabe. Enquanto caminha pelo corredor, ela se depara com uma surpresa. Fudo. Ambos ficam felizes de se ver. Já no quarto, ela diz que foi perigoso demais ele ir até lá, mas ele responde que estava com muitas saudades dela, e ela também admite o mesmo. Então os dois começam a brincar e fazer aquelas atividades clichê que os casais fazem. Enquanto isso, o professor e Misaki estão preocupados com ele. Voltando ao casal do momento, Fudo perde na brincadeira e recebe um castigo, mas nesse momento são interrompidos por uma chamada de vídeo para Jizumi. Ela rapidamente esconde o cara, que fica sem saber o que fazer, mas conseguiram se safar. Mas só para piorar, aparece o urso vilão, e ambos se escondem rapidamente, e por descuido, Fudo acaba caindo e batendo bem forte no urso, deixando os dois inconscientes. O impacto faz com que os raios do urso destruam toda a organização, e a missão é concluída de forma inesperada, já que ele conseguiu destruir a nova arma deles. Fora do drama, Jizumi cuida dos ferimentos dele com um curativo, e ele aproveita para dar seu número de celular para que possam conversar sempre. Ela pergunta se pode ligar à noite, e ele responde que sim. E naquela mesma noite ela liga para ele, mas quem atende é a mãe dele, ou seja, o cara deu o número do telefone fixo de casa porque não tem um celular. No dia seguinte, na organização de vilões, há uma reunião onde conhecemos o líder supremo. Ele explica que criaram um monstro que se alimenta da energia negativa das pessoas e propõe atacar um parque de diversões. Eles decidem ir para lá. Enquanto isso, Fudo está aprendendo a usar seu novo telefone e recebe uma mensagem de Jizumi avisando que o próximo confronto será no parque de diversões, mas a Misaki começa a suspeitar que ele tem uma namorada e decide segui-lo. No parque de diversões, Haru e Misaki estão espionando Fudo, mas ele está apenas com algumas crianças. Nesse momento,
Dizumi e seu grupo aparecem. Haru e Misaki se juntam à ação e começam as brigas. Dizumi escolher um lugar para começar a diversão, e com o passar do tempo, todos começam a se divertir juntos, terminando na roda gigante. Lá, Dizumi está muito feliz por estarem se conhecendo melhor. Ela segura a mão de Fudo, e ele pensa que seu mundo está completo porque encontrou o amor da sua vida. E assim termina o encontro. Enquanto todos estavam no parque de diversões, Haru percebe algo estranho em uma foto que os dois tiraram no parque de diversão, e no dia seguinte, Dizumi estava caminhando com suas amigas conversando sobre coisas amorosas, quando se depara com Fudo, que está acompanhado da Haru em um restaurante. Ao ver isso, Dizumi fica arrasada, e os comentários das amigas não ajudam, pois falam que o Fudo e Haru combinam muito bem e fazem um belo casal. Ela sai chorando, enquanto Fudo e Haru conversam. Na verdade, ela quer saber se a garota que viu na foto é namorada dele, mas ela tá tão nervosa que não consegue perguntar. Aí o cara acha que ela quer alguns conselhos para ficar mais forte, já que ela é uma novata ainda. Ele fica falando de treinos e de dieta igual um louco. Haru, vendo aquilo, conclui que realmente ele não tem namorada. Mas no dia seguinte, quando os heróis encontram os vilões, as coisas ficam um pouco diferentes com o casal. Normalmente quando o casalzinho luta, eles combinam e simulam só uma lutinha, mas hoje foi diferente, porque ela estava tão bolada com ele que não conseguia se conter. A pancada estava tão forte que o cara foi parar para bem longe. Sozinhos, Dizumi usa suas habilidades marciais para confrontar Fudo, dizendo que o viu na cafeteria com Haru. Fudo explica que estava apenas ensinando seu treinamento para ela, já que ela ainda é uma novata. Aí a Dizumi se deprime e admite que sabia disso, mas ficou com muitos ciúmes, pensando que ele estaria melhor com Haru do que com ela. Fudo a tranquiliza, dizendo que está bem com ela e que ela é o amor da sua vida. Ele abraça e garante que sempre lutará por ela. Depois de tudo, Fudo brinca dizendo que nunca tinha visto esse lado de Dizumi. Ela ainda não o perdoa completamente e exige outra saída como compensação, e ele aceita. Os dois ficam juntos de mãos dadas curtindo seu momento a sós. Mas eles não esperavam que Haru estivesse escutando tudinho desde o início. Aí ela, com a cara mais seria, simplesmente fala para ele que a batalha já acabou e que precisam de voltar logo, deixando Fudo todo preocupado com o que poderia acontecer. Ele começa a seguir Haru espiando por toda parte, preocupado com o que ela poderia fazer. Aí eles vão juntos para a reunião que foi Haru que marcou com o grupo, dizendo que tem um comunicado muito importante a fazer. À noite, Fudo e Dizumi se encontram e discutem sobre as possíveis consequências no caso dela falar alguma coisa. Fudo acha que Haru tem seus motivos. Nesse momento Eloá notou que tinha algo de errado. Por isso mandou o cara comprar umas benditas bem distante. Enquanto Fudo vai comprar as bebidas, Dizumi fica sozinha e percebe que Haru estava aí o tempo todo. Dizumi pergunta por que ela não contou nada ainda, e ela do nada pede para lutar contra ela. Elas se enfrentam e facilmente Dizumi vence dela. Quando Haru acorda da surra que levou, ela confessa que se juntou ao grupo porque está apaixonada pelo Fudo e queria saber se ele tinha namorada. Acontece que, no passado, Dizumi defendeu Haru de alguns valentões quando saia da escola, e depois dela ter salvado ela, falou para que ela ficasse mais forte. Haru percebeu que o amor fortaleceu Dizumi, e admite que poderia acabar com o relacionamento deles com uma palavra, mas diz que viu Fudo sorrir como nunca antes e não tem o direito de separá-los. As duas se consolam chorando, e logo depois, Fudo volta sem encontrar a bebida para Dizumi e fica com uma expressão perplexa ao ver a situação. Na base dos vilões, está rolando uma reunião onde medem quem está causando mais energia negativa. E adivinha quem está em primeiro lugar? Isso mesmo, Dizumi. Kiki, conhecida como a Rainha da Besta, não perde a chance de alfinetar Dizumi, dizendo que ela sempre está na frente. Irritada, Dizumi sai batendo o pé porque com certeza não é algo de que ela se orgulha. Na cafeteria conhecemos Kyoko, a princesa de aço. Ela está batendo papo com Kiki sobre estar apaixonada e coisas de amor. Mas a Kiki fala que isso não é coisa para vilãs como elas, e Dizumi, super interessada no assunto, decide se intrometer na conversa. Kyoko confessa que está apaixonada por alguém selvagem e compreensivo, mas que sabe que um relacionamento amoroso no trabalho é proibido. Mesmo assim, Dizumi a incentiva prometendo apoiá-la na conquista desse amor, mas ela é muito insegura e duvida que tem alguma qualidade atraente e acha que essa pessoa nunca vai notar ela. Dizumi, no entanto,
Insiste que Kyoko não deve ser negativa e que ela pode, sim, conquistar seu amor se melhorar suas virtudes femininas. Primeiro elas fazem pilates, depois tentam cozinhar, o que não vai tão bem para Kyoko, e várias outras atividades. No final ela desanima e decide desistir, achando que não é feita para o amor. Mais tarde a Jizumi desabafa toda essa situação com seu boy, dizendo que antes não confiava em si mesma e sabe como é difícil confessar seus sentimentos. Ela pergunta o que ele espera de sua parceira, e ele responde que nada em especial, só quer que ela esteja ao seu lado. Jizumi, corando, insiste que deve haver algo especial, mas ele reforça que gosta dela do jeito que ela é, o que faz ela abrir os olhos e começar a beber as coisas de forma diferente. De volta à base dos vilões, elas vão até o quarto da Kyoko, que está bem protegida. A Kiki explica que ela fica assim sempre que está deprimida, e essa armadura mantém ela trancada e ataca quem chega perto. Mas com a ajuda da Kiki, ela consegue se esquivar e chegar perto da Kyoko passando sua mensagem. Ela fala que não deve desistir do amor e que a pessoa que ela ama deve aceitá-la como ela é. Com coragem renovada, Kyoko se livra da armadura para se livrar das inseguranças. Mas o que ninguém estava à espera é que ela tem suas duas grandes razões. Aí ela se declara seu amor, que é o ursão bolado do grupo, e assim eles se tornam namorados. E mais tarde, o urso pede permissão para a chefe do esquadrão da Kyoko para liberar ela para fazer parte do seu grupo, e juntos eles formam uma dupla bastante forte e começam a atacar com tudo. Enquanto isso, Jizumi e Fudo estão juntos para almoçar a comida que Jizumi preparou. Ela vai dar comida na boca dele, típico gesto de casal fofo, mas o cara começa a sentir fortes dores no estômago e acaba desmaiando. Eles chamam uma ambulância e descobrem que ele está com apendicite. Após a cirurgia, ele recebe a visita dos seus amigos, e a Misaki tenta alimentar ele com uma maçã, mas ele recusa dizendo que quer que Jizumi seja a primeira a alimentá-lo. Então Haru percebe a aflição que o cara tá passando e decide comer por ele. Mais tarde a waifu do cara aparece para tomar conta dele. Ele diz que não pretendia partir sem que ela o alimentasse antes. Então ela faz isso e ele fica encantado. Quando os dois estão prestes a se beijar, são interrompidos pela mãe do cara, que chega do nada e acha que ela é alguma amiga dele, e decide levar a Jizumi para uma partida com as amigas. Dias depois, enquanto todo estava lutando de novo, Fudo pergunta a Jizumi o que ela vai fazer no verão, já que está chegando. Jizumi sugere ir à praia, mas o cara só consegue pensar em uma coisa, se é que vocês me entendem. Na base dos vilões, Kiki com inveja do quando a Jizumi é tão foda. E aí elas ficam trocando e papo e ela pergunta a Jizumi por que ela se juntou a Jeko. Jizumi explica que foi por sua família, e que foi escolhida como gerente porque se esforçou nas provas. De repente soam os alarmes para uma reunião. O líder anuncia a formação de um novo esquadrão, cujo líder terá o prazer de ser fundido com um monstro. E como esperado a escolhida é Jizumi, e querem transformá-la em um macaco das montanhas. E todo mundo fica muito feliz por ela, mas ela não quer isso por nada, e fica em dúvida do que deve fazer. À noite, Jizumi recebe uma mensagem de sua família parabenizando pela promoção, e até a sua irmãzinha que sempre se fecha está feliz por ela, e fala que ela é sua maior inspiração. Depois de tudo isso, ela pensa em aceitar a proposta, mas se pergunta o que Fudo faria nessa situação. Ele liga para ela só querendo ouvir sua voz, mas ao ouvir seu choro, corre para encontrá-la imediatamente. Ela conta sobre a promoção e pergunta o que deve fazer, mas o cara diz que a opinião dele não importa. O que importa é o que ela quer. Ela nunca tomou decisões por ela mesma, então dessa vez ela deve decidir por si mesma. Ela decide não aceitar a promoção porque quer continuar fazendo as coisas que ama e porque seria mais difícil encontrar tempo para o seu namorado. No dia seguinte, ela rejeita a promoção e em vez de ficar bravo, o chefe a parabeniza e todo o resto do grupo admira ela pela sua atitude. Dia seguinte, Fudo avisa Jizumi que vai à praia com a equipe para testar seu robô gigante e assim podem se encontrar lá. Na praia, quando Jizumi chega, Fudo fica maravilhado. Eles começam a curtir a praia juntos. Enquanto isso, Kiki observa e pensa em ajudar Jizumi, mas muda de ideia achando que ela já tem tudo sob controle, e que está infiltrada para pegar eles. Aí o amigo do Fudo, que também é da Gelato 5, aparece. Ele é o Azul, um gado nato. Ele vê a Kiki e se aproxima para conseguir conquistá-la de qualquer jeito. À noite,
Todos se reúnem para ver os fogos de artifício graças ao professor. Misaki agradece a Jizumi por ter se tornado amiga do Fudo. Ela fala que desde que se tornou amiga dele ele passou a ser feliz. E Jizumi, ouvindo isso, fica toda corada. Eles continuam curtindo a noite. E finalmente ela volta perto da Kiki, que está aliviada por ver que a Jizumi voltou bem. Aí ela fica admirando o quanto ela é boa no que faz. Aí do nada, uma explosão ocorre atrás dela, e a Kiki fica ainda mais surpresa vendo que ela conseguiu cumprir a missão sozinha destruindo o robô dos heróis, mas que na verdade foi causada pelo próprio professor que estava chapado. Dias depois, na sede dos heróis, vemos o Daigo, o gelato verde, que estava sendo elogiado pelas suas colegas de equipe por ele ser muito firme, e nunca se abala e nem tem medo de nada. Até a Misaki tenta dar em cima do cara, mas não rolou. Geigo acaba de preparar o jantar, e sem seguida vai até o Fudo entregar o jantar para ele. Mas o cara tá muito ocupado escrevendo um diário para sua amada Jizumi. Mas assim que o Daigo nome Jizumi, o cara do nada fica assustado e traumatizado, até o ponto de desmaiar de tanto medo. Após tomar um gole de água, Fudo pergunta de onde Daigo conhece Jizumi. Daigo explica que ela é um monstro que ele mesmo criou. Anos atrás, ele estava em uma escola de karatê na sua antiga cidade, e ele era o mais forte de todos, até que um dia, uma garotinha, Jizumi, foi enviada para a academia, então o seu mestre decidiu designar o seu melhor aluno para treinar ela. Só que o cara não sabia que estava se metendo com um monstro. Quando os dois estavam prontos para começar, o cara pediu que ela o golpeasse na barriga, mas a garota tem força sobrenatural que deixou ele completamente assustando, e com as pernas tremendo igual bambu. Apesar de tudo, fingiu que estava bem, e Jizumi ficou tão feliz por ele ser a primeira pessoa que aguentou seu golpe, e ela já se prepara para dar outro, já que agora ela se tornou fã do seu mestre tão forte. Num certo dia, Daigo ia para a academia, e vê seu mestre que decidiu fechar o dojo. Acontece que a Jizumi meteu a porrada até no mestre e ninguém conseguiu para ela. Então ele acha que já não faz sentido ser um mestre de tão fraco que é. Ela ficou triste porque todos os lugares onde ela treinava acabavam da mesma forma. Vendo isso, Daigo decidiu continuar treinando deixando Jizumi muito feliz. Embora a cada sessão de treinamento o cara quase ia de arrasta para cima em tão pouco tempo. E mesmo assim o cara continuava treinando um monstro igual ela. Depois de um tempo, os pais de Daigo se divorciaram, e ele teve que deixar Tóquio. Mas antes de partir, precisava lutar contra Jizumi novamente. Ele precisava provar para si mesmo que se tornou mais forte também. Então ele se preparou para a luta de verdade. Mas um minuto depois, ele estava no chão lutando pela vida. Em todas as lutas, Jizumi sempre achava que Daigo estava se contendo, por ser muito forte, e depois disso eles se despediram. E assim Daigo voltou a Tóquio e foi convocado para ser um herói, e ao saber que Jizumi também estava lá, e ainda mais perto do Fudo, ele percebeu que precisava se preparar. Ele avisa ao Fudo que relacionamentos no trabalho são proibidos, e Fudo afirma que sabe muito bem disso, mas ele contava que o Daigo estava com outros planos. Ele sugere que ele termine com Jizumi, pois quer trazê-la para a equipe. Porque um poder absurdamente forte não pode cair em mãos erradas. Fudo já fica brisando imaginando eles dois juntos como heróis, e acha a ideia ótima, mas sabe que isso trará muitos problemas. No dia seguinte, eles se encontram em uma cafeteria, e Jizumi está feliz em ver seu sensei de novo. Ela realmente é fã pelo seu mestre super forte, embora ele não tá nada feliz de vê-la novamente. O cara tá todo traumatizado. Jizumi quer lutar com ele novamente, mas felizmente o Fudo a salva dessa vez, e quando ela sai um tempinho, o Daigo pergunta a ele se ele está com Jizumi por medo, ou se ela ameaçou o cara para ficar com ela, mas ele responde que a ama profundamente. Algo que Jizumi escuta e fica bastante envergonhada. Daigo então sugere que Jizumi se junte aos gelatos, uma oferta tentadora para ela, já que seria muito bom estar ainda mais perto do seu homem. Mas ao lembrar de seus amigos e colegas, ela decide recusar. Daigo percebe que Jizumi mudou e não é mais a mesma pessoa. Antes ela era meio sombria e todo mundo tinha medo, mas agora ela parece mais doce e mais fraca, então não precisa mais temê-la. Ele propõe uma luta fora da cafeteria, e ela fica muito feliz por ouvir isso, mas antes diz que se ele ganhar, Jizumi deve terminar com Fudo e se juntar aos heróis. Foi só ela ouvir isso que tudo mudou completamente. Ela ficou muito irritada e decide que não vai perder de jeito nenhum.
porque ninguém pode se meter na relação deles. O cara simplesmente cavou sua própria cova. E novamente, Daigo perde 2 minutos depois. Ele finge que não deu tudo de si, mas avisa que outras pessoas irão atrás de sua grande força, avisando que ela pode fazer tudo com sua força, mas que nunca deve se juntar a Gekko, embora já seja tarde demais. No caminho de volta para casa, Fudo e Izumi conversam sobre os rumores de que estão juntos e suspeitam que Misaki está envolvida nisso, então decidem manter distância por um tempo. Fudo não está muito contente com essa ideia, então Izumi resolveu recompensá-lo um pouco abraçando ele. Enquanto isso, alguém misterioso os fotografa juntos.